Oi pessoal, problemas técnicos, vamos recomeçar aqui a nossa conversa. Não deu pra. Não sei o que aconteceu, não importa. Tem um monte de gente que estava fora. Então, vou tentar replicar o que eu estava falando, reduzir ainda mais o tempo, porque quanto mais tarde, mais difícil fica para a turma trabalhar aí. Então, estamos retomando aí nossa conversa. Hoje é dia 1º de novembro de 2018. Eu dei alguns avisos sobre o Departamento de Apoio ao Mandatário do nosso estatuto. É o que eu vou ajudar o partido até o final do ano. Isso significa ajudar os nossos 8 deputados federais eleitos a terem um comportamento de bancada. A gente está organizando a liderança, né? A liderança como o nosso partido passou do cláusula de barreira, né? Ele tem 8 deputados, ele ganhou um espaço e uma assessoria pública no Congresso Nacional que a gente tem que organizar e ocupar aqueles espaços com pessoas competentes para servirem como uma espécie de consultoria dos nossos deputados. Os deputados têm os seus assessores, que nós vamos cortar pela metade, como a gente prometeu em campanha. São 25 para cada deputado federal, vamos cortar para 11 ou 12 e vamos fazer a parte da liderança ficar forte e servir a todos. A gente tem um comportamento exemplar de bancada. Gastamos uma parte dessa semana conversando com muita gente em Brasília, entre eles o ministro da Fazenda e a sua equipe, que é excelente. Uma pena que uma boa parte vai sair, se não toda. Nos deram uma série de projetos de lei essenciais para que a gente seja defensor da austeridade fiscal, muito mais do que a nossa fiscalização nos detalhes do comportamento e dos gastos públicos no dia a dia. A gente tem que tomar cuidado com as bombas atômicas que tem no Congresso Nacional, que explodem as contas públicas, geralmente apresentadas por gente que não sabe fazer conta, por má fé, por ignorância ou pelos dois. Gente que acha que dinheiro nasce em árvore, que contribuinte pode arrancar dinheiro do contribuinte até esfolar o contribuinte, e é contra isso que a gente vai lutar. Nós vamos ser um partido conceitual que vai lutar pelas causas nacionais. Aquela coisinha picuinha de interesse municipal que os deputados federais ficam gastando tempo e energia lá, nós não vamos fazer. Aqui vai ser, na melhor das hipóteses, sempre voto de 8 deputados igual. Com algumas exceções deve haver em algum momento, mas nos grandes temas nós vamos votar igual. Bom, essa é o nosso trabalho com os federais. Nós vamos fazer a mesma coisa com os estaduais, ainda não comecei. Nós vamos fazer um trabalho de integração dos estaduais, são 12 em 5 estados. Não tem, é outro modelo de integração, nós vamos fazer também nas próximas semanas. E fundamentalmente, ganhamos Minas Gerais, pessoal. O Novo ganhou Minas, incrível. Um presente, uma vitória magnífica e também um problema magnífico, porque Minas é um estado arrebentado, as contas públicas de Minas são piores que do Rio de Janeiro, é uma obra-prima do PT, para variar, que ele entrega para a sociedade. Agora alguém tem que consertar o estrago, e o Zema vai tentar fazer isso. Nós estamos na fase justamente de organização de equipe, transição de governo, trazendo dados do governo de Minas para poder avaliar o quadro de forma completa, escolher os melhores administradores e tocar o estado de Minas Gerais. Então tem muita coisa para fazer aqui, pouca gente. Todos que estão ouvindo aí, pelo menos aqueles que simpatizam com o Novo, acende uma vela aí, porque o trabalho aqui vai ser tem sido já muito intenso. Bom, finalmente eu estava dizendo, quem ganhou as eleições, como a gente disse isso na sexta-feira passada. Hoje é dia 1º de novembro, na semana passada foram as eleições, no fim de semana teve as eleições gerais, Bolsonaro presidente do Brasil. Não importa mais se é bom, se é ruim, a democracia é assim. Ainda bem que o PT perdeu, na minha opinião, acho que uma boa parte das pessoas que estão ouvindo, graças a Deus e graças aos brasileiros de bem, 55% dos votos foram para o candidato contra o PT, e isso é o que a gente tem que celebrar. Agora é ver como é que esse governo se organiza. O governo Bolsonaro está se organizando, começando a dar dados aí, a dar seus primeiros passos. Um pouco confuso, é normal que seja assim, e vamos ver. Eu estava comentando quando caiu a linha aí, ou quando interrompeu a transmissão, um artigo aqui do Luiz Felipe Dávila, que é o sujeito que coordenou a campanha do Alckmin, que é o líder do CLP, né, do Centro de
formador de líderes, né? Como é que a sigla CLP, eu sempre... Enfim, é uma instituição que ele fez há mais de 10 anos, que é o Centro de Liderança Pública. E ele faz um artigo muito bom aqui, ó, hora de trabalhar, chega de campanha, vamos ao que interessa. Ele estabelece 4 pontos interessantes que a gente tem que focar no Brasil e está certo. O primeiro é lutar pelas reformas de Estado e, como eu digo todas as vezes que eu falo com qualquer pessoa e nessas nossas transmissões, reforma da Previdência. Segundo ponto, a renovação política. Infelizmente ele não citou a gente aqui, não sei porquê. Ele fala do Renova, fala do RAPS, mas me surpreende que não tenha citado. Na verdade, a maior renovação política, o que tem de realmente verdadeiro, institucional no Congresso Nacional, chama-se Partido Novo e os seus 8 deputados federais. Isso é renovação política na veia. Gente que trabalhou 8 anos para conseguir abrir esse espaço no Congresso Nacional. Tem outras pessoas interessantes. Diga-se de passagem, metade das pessoas do Renova são do Novo. Então, assim, qual é o problema com o Renova? Eu já falei isso pro meu amigo Eduardo Mufarrege e tudo isso. É maravilha a iniciativa, o recurso que eles conseguiram arrecadar, o treinamento, ótimo. Só que a gente tem um problema no Brasil, que é a formação de quadros que entendam o que tem que ser feito nesse país, que não é gastar mais dinheiro nem ficar focado só em política social, que é despesa. A gente tem que fazer com que a liberdade de investimento, de transformação, de criação de riqueza seja prestigiada. Ou seja, isso é uma ideologia. Se você prestigia num ambiente para promover a democracia e dar dinheiro para o pessoal do PCdoB, para melhorar a qualidade do PCdoB, a melhorar a qualidade da rede, que vai deixar de existir, ou do PPS, é uma coisa. Outra coisa é você pegar o Novo, o Partido Novo, com as pessoas que têm uma orientação ideológica, que é a orientação que vai colocar esse país de volta no trilho, e focar nesses caras. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de fazer promoção de qualidade de todo mundo, porque nós temos muita gente já que sabe criar projeto de gasto. O que a gente não sabe fazer é criar gente que sabe criar projeto eficiente, né? Mas enfim, isso já está conversado várias vezes. O RAPS tem um outro desenho, um outro perfil, aquela coisa da sustentabilidade, nova lógica da novo padrão civilizatório, né? André Lara Rezende e tal. Mundo real, pô. Mundo real. Nós temos 50% da população que não tem saneamento básico. Certo? Então é isso aí que tem que acontecer. Tem que dar o espaço, tirar a burocracia e a corrupção e a incompetência para fazer investimento em saneamento básico. É esse o diagnóstico. Depois chega a fase 2, que é a fase 3 e 4, que é o novo padrão civilizatório. Eu sou contra os carros. Umas coisas, né? Enfim. Mas tá aí. A renovação política, eu faço destaque em relação ao artigo dele, o Novo. Chegamos. É uma realidade no Congresso Nacional. Depois a luta pela formação de líderes públicos na pedagogia de gestão pública, que é o que o CLP faz, ele faz referência, nós estamos tentando fazer aqui também dentro do partido político. Finalmente, lutar pela qualidade da educação pública. Isso sim, que já é quase um mantra, né? É fácil falar, ninguém conseguiu fazer ainda, mas a educação brasileira está aos frangalhos, em todos os seus níveis, com destaque para as universidades. Eu acho que o buraco é mais embaixo, pessoal. Eu acho o seguinte, é educação? É, mas é a família antes. É dentro da família. É o pai e a mãe com a criança. Escova o dente, sabe? Ajuda a lavar o prato, arruma a sua cama, sabe? Lê um pouquinho mais do que você lê, abre o jornal, já garoto, abre o jornal. Meu filho tem 8 anos, eu falo, filho, lê um jornal comigo, dá uma olhada, lê a capa. Isso é um pouco educação, sabe? Não joga no lixo na rua. Não é só a escola, não é. É dentro de casa. Então é uma composição, uma mudança de perfil de cidadão que a gente tem que trabalhar, mas enfim. Boas notícias já da eleição do novo presidente, é que ele diz aqui o editorial do Estadão, e eu concordo, a disposição que ele tem em fazer a reforma da Previdência. Durante a campanha ele fazia um jogo meio, não sei, mais ou menos, talvez. O seu futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um ex-deputado federal, dos grupos dos bons, vamos dizer assim, um cara pouco nervoso, assim, mas ele é um cara que pode ser um bom ministro da Casa Civil.
diz que tem que ser uma reforma fásica, coisa meio esquisita. Bom, não importa. O fato é o seguinte: o presidente está consciente e o seu governo, o seu ministro da Fazenda e que tudo indica, os seus primeiros ministros indicados estão conscientes da urgência e necessidade de fazer a reforma da Previdência. É essencial. E essa disposição é muito boa em todos os sentidos. Que ele tenha essa consciência, ainda que se auto-apresente como uma pessoa não tão... como é que ele disse? Eu não sou a pessoa mais... não sei se foi... A ideia era de sofisticada, capacitada, mas Deus irá capacitar aqueles que ele escolheu, ele diz. Então espero que aconteça mesmo, espero que ele escolha um bom time e que esse time comece a fazer aquilo que nós estamos esperando a fazer há 30 anos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Uma outra coisa importante aqui, na mesma linha da contenção dos gastos públicos, o Brasil caiu aqui na avaliação dessas agências de rating. Olha, abre um parênteses, essas agências de rating é um mal necessário. É um monte de cara que fica avaliando e dando notinha para os países. Esse aqui agora ficou um pouquinho melhor de investir, esse aqui caiu, agora é menos. E esses caras, pra você ter uma ideia, não tiveram a capacidade de prever o que aconteceu em 2008, quando o mundo quase explodiu, quando a bolsa quase quebrou igual em 1929. As agências de risco não perceberam. Elas trabalham para os bancos. No final, quem paga esses caras são os bancos. Só que não tem outra referência melhor do que essa para você avaliar os mercados, os países que estão indo bem ou estão indo mal. Então as pessoas ainda continuam prestando atenção nesses ratings, então eles têm um efeito direto sobre os mercados. Mas é duro isso, porque são um monte de incompetente no final. Porque não foram capazes de identificar a subprime em 2008, de repente o mundo estava quebrando e as agências de rating não tinham percebido, né? Para que servem esses caras? Mas enfim, o que vale é que eles ajudam a analisar os grandes números. E o Brasil tem grandes números ruins, né? A dívida, o setor público, né? O rombo financeiro do setor público, ou seja, a diferença daquilo que a gente arrecada para aquilo que a gente gasta é de 7% do PIB, é muito alto. A média dos países em desenvolvimento é de 3,8%. Ou seja, nós estamos cada vez aumentando mais os gastos e não estamos conseguindo arrecadar para cobrir a despesa. Isso tem que ser contido, pessoal. Não adianta mais a gente segurar. É nesse governo ou nunca mais. Quebra. Tem que ir para o FMI. Pegar dinheiro lá fora. As empresas quebram. As pessoas ficam sem trabalho. Não é brincadeira. Depois tem a dívida pública, que estava em torno de 50% durante quase uma década. Agora está em 77%. Dívida pública é o seguinte: é toda a dívida acumulada. Aquilo que a gente deve para fora e aquilo que a gente deve dentro, né? Que é a dívida total. 77% do PIB, vai chegar a 85% com certeza, não dá para segurar. Só com os compromissos, cumprindo legislação que o Brasil tem, vai para 85%. É muito alto. Alguém vai dizer, mas os Estados Unidos é mais de 100%. Acontece 100% do PIB. Acontece que os Estados Unidos são os Estados Unidos, ponto. Depois a gente conversa sobre isso. Eles emitem a moeda universal, eles têm porta-avião, bomba atômica, tem 20% do PIB mundial, é outra conversa. Não adianta ficar comparando esses números com os deles. O da Alemanha é 84%. Mas a Alemanha, 35% do PIB é exportador. Está entre a primeira ou a segunda, disputando com a China, o maior exportador do mundo, de valor agregado. Então, menos, né? Como dizia lá o cara, menos. Vamos comparar os nossos números com os países que dá para comparar. E os nossos estão muito ruins. Tem que parar de endividar, tem que parar de gastar, tem que gastar melhor. Política pública incompetente é pior que corrupção. Está aqui nessa avaliação. Tem um comentário sobre os 20 anos do Enem, interessante, mas eu não vou entrar, porque é um comentário mais de educação, mais longo, a gente devia gastar nosso tempo um pouco mais com política aqui, por enquanto, que eu acho que é o momento. Está acontecendo um negócio, pessoal, que é uma das coisas mais perversas que acontece no Brasil. É, como eu sempre digo aqui, zum Kotzen. É de vomitar. Está no finzinho do governo Temer, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as últimas nomeações para as agências regulatórias. Os interesses, principalmente daqueles que não foram eleitos, aquela turminha
Eunício de Oliveira, né? Aquela turminha do PMDB podre, PP, o que eles estão fazendo? Com a turminha da aliança do Temer, sobre a gloriosa liderança do Carlos Marum, glorioso Carlos Marum. Pessoal, quando eu digo aqui glorioso, é brincadeira, viu? Eu fechei uma conversa aqui outro dia falando glorioso Maluf e quase me mataram. Era brincadeira, pô. Pelo amor de Deus. O Maluf, não sei como é que tá vivo ainda. A gente não deseja a morte de ninguém, mas tem uns que já deveriam ter ido. É o caso. Sarney é outro. Vaso ruim não quebra, né, bicho? Então eu digo glorioso é brincadeira, tá? O Marum é que diz, não, estamos completando os quadros, estamos aqui. Quer ver o que ele está dizendo aqui, ó? Vamos governar até o fim. Belíssimo governo que você fez, ô Marum. O que estão fazendo? Eles estão aparelhando, não é PT agora, aparelhando o resto que dá das agências regulatórias. Pessoal, agência regulatória é o quê? É o seguinte, um governo que não é um governo interventor, como foi o que a gente teve nos últimos tempos, tem que ter agências regulatórias, agências setoriais, instituições de governo setoriais que garantem que os setores têm concorrência. Então, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o que ela tem que fazer? Se ela for independente e séria, coisa que não foi até hoje, ela tem que ter gente lá que mantenha a concorrência entre as produtoras de energia, as distribuidoras, para que no final o beneficiado seja o consumidor de energia. Essa é a função. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o que ela faz? Tem que ter gente competente, isenta, neutra, para garantir que haja concorrência nos serviços aeroportuários e nas empresas aéreas, para que não tenha oligopólio, não tenha monopólio, tenha eficiência para o consumidor final, que as passagens sejam baratas, que os serviços sejam bons, pontuais e eficientes. É para isso que serve. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela tem que fazer com que, se for séria, se não ficar na mão do PCdoB, como ficou quase 15 anos, aparelhada com gente do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, se tiver gente séria, é para fazer com que a exploração, o refino, que na verdade é todo estatal, mas a distribuição, ou seja, que o ambiente da cadeia do petróleo tenha concorrência, tenha bons preços, garanta melhor preço, eficiência e produto bom para as empresas e para os consumidores, gasolina, todos os subprodutos do petróleo. É para isso que serve a agência regulatória. Não é para ficar enchendo de vagabundo, cupincha, que vai ficar lá dizendo que é diretor, ganhando bem em Brasília e lá enchendo o saco e muitas vezes corrompendo as empresas que têm que trabalhar. Eu falo isso há muito tempo, eu vi a Anvisa, que eu trabalhei sempre, repito, vou repetir sempre, que eu conheço. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, igual. E aqui os caras estão dizendo que estão agora na Agência Nacional de Mineração, acabaram de indicar o novo diretor-geral do órgão, que tem um mandato que ultrapassa o final desse ano. Ele vai entrar na presidência Bolsonaro já com o presidente da ANM e algumas agências também já com as suas presidentes e diretores. Isso é uma sacanagem, certo? Isso é crime de lesa pátria em muitos casos, mas está sendo feito aí. A gente tem que lidar com essas coisas no Brasil. Tem que se indignar, pessoal. Tem que entender o que é e se indignar. Sair gritando na rua. E nas redes sociais, em vez de ficar falando bobagem de tema ridículo, entra nesses temas que são os temas importantes do Brasil. Mesma coisa em Itamaraty. Diz que indicou 7 embaixadores. É aqueles embaixadores que estão ferrados, que ficaram puxando o saco do PT todos esses anos. Porque eu tenho amigos, bons amigos lá, conheço a instituição, o Ministério das Relações Exteriores. Ali tem de tudo, como em qualquer lugar. E tem uma canalhada puxa-saco que é insuportável, que ficou puxando o saco do PT e agora viu que virou a maré. Então deram uma salvada nos caras, aí mandaram para umas embaixadas aí, que garantiu a posição do cara. Ele vai ficar o tempo que ele foi indicado, independente do que o presidente e o novo ministro das Relações Exteriores. É aquela coisa da fuga dos ratos, do navio, sabe? Salve-se quem puder. Outra coisa aqui. Enfim, essas notas aqui que são as mais importantes. Impressionante, né? Esse negócio do Moro. Vamos vendo hoje, né, que
juiz Sérgio Moro, que está lá agora com o presidente, enquanto eu falo aqui, ele deve estar lá com o presidente eleito para aceitar ser ministro, mais do que ministro da Justiça, né? Um ministério mais amplo, que tem segurança pública, tem Polícia Federal. Se ele aceitar, eu vou dizer para vocês, minha opinião, tá? Eu acho que ele não devia aceitar. Vai dar o argumento para a oposição de que tá vendo, era um golpe. Ele fez tudo isso para o cara ganhar e ele ser ministro do cara, ele carreirista. Vai ser ruim, mas pelo jeito, se ele aceitar, é um nome de respeito, é um homem, um bom brasileiro. A formação do ministério, pessoal, o que vai ser desse governo? Muita gente me pergunta. Não vai ter golpe de Estado, ele não vai sair matando homossexual, ele não vai sair dando tiro em todo mundo e mandar todo mundo matar bandido. Menos, pessoal. Vamos ler, vamos amadurecer, é muita adolescência demais. É o seguinte, o que vai acontecer? Esse governo provavelmente vai ser um governo muito parecido com o governo Collor. Para quem é mais velho aí e viveu o governo Collor Collor foi isso. Chegou lá um sujeito de última hora, com um partido pequeno. O Bolsonaro até tem muito mais gente no Congresso, vai ser o maior partido do Congresso. Ele está em segundo agora, mas vai ficar em primeiro, porque vai ter pelo menos 8 deputados que estão em partidinhos pequenos que vão migrar para o PSL. Provavelmente vai ser o maior partido do Congresso, vai passar o PT. Diferente do PRN do Collor, mas a comparação se dá na confusão. Vocês viram numa semana a quantidade de mando e desmando que teve já? Um fala uma coisa, outro fala outra. O governo Collor era assim. E era uma novela mexicana. O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, foi dançar um tango com a super-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Os dois eram casados. Aí ficou em todos os jornais, aí tem efeito no mercado. Era uma bagunça, uma coisa ridícula. Eu acho que nas devidas proporções, esse governo vai ter um pouco isso. Um fala uma coisa, outro fala outra, aí briga, ele falou isso. Então aí com 5, 6 ministros indicados, já está um batendo boca com o outro, um fala uma coisa, outro desmente no dia seguinte. Então assim, é bagunça. Melhor do que o PT, com certeza, mas é bagunça, infelizmente. Ele está reduzindo para 15 ministérios, a Dilma tinha 37. 37, bicho. Como é que um país pode ter 37 ministérios? É só para posicionar a vagabundagem, não serve para nada. Aí o Temer baixou para 29, que também é uma barbaridade, e agora ele vai baixar para 15. Do ponto de vista de economia, etc., eficiência, não ganha tanto. No final, o efeito é o seguinte, você vê o cara do ministério aqui, o super-ministro Paulo Guedes, super-ministro do Ministério da Economia, que tem planejamento, desenvolvimento e gestão, indústria, comércio exterior e serviços e fazenda. No final você está colocando um cara, ele vai ter 3 embaixo e cada um vai ter o mesmo trabalho que os ministros anteriores tinham, com as mesmas equipes. É que talvez, se você consegue um pouco de organização, o presidente consegue governar um pouco menos, com um pouco menos de dificuldade, tem menos gente para ele ter audiência e tocar as políticas públicas. Só isso. Do ponto de vista de economia, recurso, não tem efeito quase nenhum. Talvez um pouquinho de eficiência. O que teria que fazer, na verdade, era, se fosse possível, era você extinguir uma série de burocracias, né? Outro debate importante aqui é a questão da agricultura e meio ambiente. Eu vou dizer minha opinião para vocês, pessoal. Não acho ruim juntar. Tem um monte de gente desesperada. Os europeus vão dizer que o meio ambiente vai ser... Eles dizem o que eles quiserem, porque eles já dizem o que eles querem. Eles não entendem nada de Brasil e ficam falando um monte de bobagem. O que tem que acontecer nesse país é que as diferenças de posição e interesse entre o uso da terra e a defesa do meio ambiente, a sustentabilidade, tem que se dar dentro da mesma sala. Porque nós somos todos brasileiros. E o que aconteceu no governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 e Temer, o Temer um pouco menos, é um conflito permanente que um invibiliza o outro. A agricultura brigando com o meio ambiente. E o maior interessado no meio ambiente é o agricultor. Ele que protege as reservas de água, ele que protege as matas ciliares. Interessa a ele proteger. Tem um Código Florestal que é uma legislação bem feita, porque ninguém ficou feliz com ela, por isso ela é boa. Demorou 8 anos para fazer. Tá boa, vamos seguir o Código Florestal. Então assim, que se decidam dentro da sala, e quando saírem da sala, acabou o problema. Esse conflito permanente, licença ambiental, inferno na terra conseguir uma licença ambiental. O sapinho da esquina, o sapinho cor-de-rosa impede de você fazer o assoreamento do Porto de Santos.
Sabe? Não tem desenvolvimento por causa de um monte de boboca. Isso tem que acontecer numa sala fechada, resolver essas dificuldades numa sala fechada. Então eu acho uma boa decisão, mas enfim. Vamos ver aí como é que ele vai decidir. Não acho também ruim a indicação do astronauta para ciência e tecnologia. Sujeito que fala todos os idiomas, que tem parceiros internacionais, tem uma trajetória. Sujeito para ser astronauta não é um boboca não, pessoal. O cara estudou muito, passou por uma série de avaliações. Então, pô, é um sujeito melhor do que aqueles últimos X. A gente teve um por ano nos últimos 10 anos. Ministro da Tecnologia. Pessoas respeitáveis. Mas ninguém deu bola. Certo? Não tinha político no meio, tinha uns caras que não eram nada. Então, assim, pelo menos para um sujeito que tem um conhecimento, que fala língua estrangeira, que tem uma trajetória estrangeira, pelo menos, né? Parece uma pessoa honesta. Tá tudo certo. Vai mostrar o ministério aí. Vamos ver. O ministério aí, por enquanto, não adianta ter euforia, viu, pessoal? Não vai ser um governo bom. Não dá para ser bom. Os problemas são muito grandes. Dá conflito mesmo. Então não fica, agora tá todo mundo otimista. Parece carnaval isso aqui. Não tem carnaval. Tem que entrar em coisa muito difícil de mexer. Espero que consiga. Mas acho difícil conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer para colocar esse país de volta no trilho. Tem um comentário aqui que está rodando essa semana toda sobre essa bobageira das ações policiais nas universidades. Ai, liberdade de expressão. É evidente que cada um pode dizer, colocar cartaz, o que bem entender, é um ambiente de liberdade, tem que respeitar as opiniões, coisa que não acontece muitas vezes pelos esquerdinhas nas escolas universitárias públicas. Mas e a decisão por unanimidade do STF está certa, que tem que ter liberdade mesmo, não pode reprimir manifestação. Só que, vai estudar. Vai estudar. Essa coisa assim, você é antifascista. Já falei aqui na outra vez, vou falar de novo. Não sabe o que é fascismo, vai estudar. Entendeu? O fascismo veio... Eu já falei aqui, né? Na outra, não vou falar de novo. Né? Então, entre outras coisas, porque eu tô falando do fascismo por quê? Porque tá nas faixas lá. Contra o fascismo. Vai fazer tua faixa? Faz a faixa. Mas vai estudar. Universidade não é mais grêmio acadêmico do ginásio. Aí tem aqui, pensando no futuro político do Brasil, é meio cedo ainda, mas como assim o PT está enroscado e vai perder do Cid Gomes? O Ciro Gomes e o Cid, né, o seu irmão, e a Rede vão fazer aí um pacotão, aí vão tentar fazer um outro bloco de oposição. Acho bom. Quanto mais rachar a oposição, melhor, sabe? E o PT ninguém aguenta mais. Quem sabe que nós temos uma oposição de verdade, uma oposição crítica, honesta, crítica construtiva pelo Brasil, e não aquele monte de suicida anti-Brasil, corporativista, que marcou a trajetória do PT oposicionista, que é o que eles sabem fazer, porque governar eles não sabem, mas oposição eles são bons. Aí eu viro assim a página sem querer e abro nesse maluco que virou governador do Rio de Janeiro, e olha a frase do cara: a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Pessoal, pelo amor de Deus, cara, juro. Não tem condição, entendeu? Não tem condição. Rio de Janeiro, difícil Rio de Janeiro, viu? Difícil Rio de Janeiro. Não vou nem fazer comentário. Nem fazer comentário. Ninguém pode ser a favor de um cara que fala uma coisa dessa. Mas não é igual ao Bolsonaro. Não é igual ao Bolsonaro, não. É pior esse bicho aqui. Porque você é juiz. Entendeu? Pensa antes de falar. Governador do Rio. Depois não entende, porque dá tudo errado. Tá correndo o tempo aí, né, pessoal? Tem algumas matérias, muitas matérias boas aqui. O jornal tá bom hoje. Às vezes o jornal tá ruim, mas hoje ele tá bom. Tem muita coisa boa. Adiada a votação da escola sem partido, que é um debate importante. Mas eu não vou entrar hoje em educação. Eu quero só falar de mais um tema, nem de futebol, que tá triste falar de futebol hoje. Perdemos 2 partidas, pô. Em vez de jogar a final da Libertadores, vai ter 2 argentinos. Pelo amor de Deus, né? Isso é deprimente. Mas eu estava aqui na Sônia Raci também, tinha umas coisas interessantes, mas como o tempo está acabando, só quero falar de mais dois aspectos importantes. Tem um debate, está aqui os chineses dizendo que... Desliga essa desgraça para mim, vai. Que o Bolsonaro não devia seguir o que o Trump fez. Realmente não deveria.
Realmente não deveria. O que o Trump está fazendo vai ter custo para o consumidor americano, que é um repente de protecionismo, fechamento de vários mercados para produtos chineses, tarifas e restrições sanitárias e técnicas a produtos chineses para reduzir o déficit comercial americano com a China. É um negócio que você sabe como começa, mas você não sabe como acaba, entendeu? E nós não temos a mesma pauta. A nossa dependência da China é enorme para 4 commodities e uma meia dúzia de produtos que a gente exporta para eles. Eles põem quase 50 bi na nossa conta todo ano. Então menos, como dizia lá, menos. O que tem que fazer é uma conversa de verdade bilateral com os chineses para trazer investimento produtivo que eles querem trazer, melhorando o nosso marco regulatório e garantindo que eles vão respeitar nossa lei ambiental, tributária e trabalhista e tentar realmente de verdade abrir espaço nos mercados manufatureiros chineses. Tem espaço, mas precisa de um empurrão de gente inteligente do governo. Esperar as empresas brasileiras sozinhas, que não conseguem pagar nem suas contas aqui, exportar para a China é duro, meu. Você encontra, mas é difícil. Então a conversa é de gente grande. Não é dar uma de Trumpzinho Júnior, tá certo o que a China está falando, e dar um espetáculo. Tem uma frase aqui do Bolsonaro, que é aquelas frases, o sujeito fala, depois ele pensa, né? A China não está comprando do Brasil, ele está comprando o Brasil. Não está. Está comprando o Brasil. Tá certo? Ela está, na verdade, enchendo isso aqui de produto barato, que ela tem para oferecer, e os brasileiros querem comprar. É isso. E vão comprar. Porque o produto melhora de qualidade e cai de preço. E é essa a tendência do capitalismo, e é isso que as pessoas, os consumidores, os indivíduos querem. O que a gente tem que conseguir é fazer com que nossos produtos também tenham acesso ao mercado deles e ganhar competitividade aqui. E esse é um trabalho difícil. Temos que ir para lá estudar aquilo lá e abrir espaço lá, e com auxílio do governo chinês. Isso seria uma coisa inteligente de fazer. Né? Isso que uma parte do Itamaraty devia fazer, em vez de ficar brigando entre si para ver quem vai ter um cargo melhorzinho e o crachá colorido diferente do outro. Né? Com uma liderança importante, provavelmente vinculada ao MIDIC, que agora está indo, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está indo sob o comando do Paulo Guedes. Então, que também não sei se é uma boa ideia, mas difícil falar de fora assim. O negócio da China é importante. Para concluir, sobre a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, eu já falei. E olha, pessoal, eu vou voltar a falar sempre sobre Previdência. Tem aqui na página B5 do Caderno de Economia do Estado um resumão do estudo que foi apresentado como plano de reforma da Previdência do Armínio e do Tafner, né? do Paulo Tafner é um especialista em Previdência, e o Armínio Fraga todo mundo conhece, foi presidente do Banco Central. Isso aqui é uma preciosidade, é um estudo bem feito, técnico, para a gente sair da encrenca que está. Então até destaquei essa página para ler com calma, vamos estudar esse plano dele, para a gente saber falar sobre isso depois com competência. E é isso aí, tem coisa demais, tem muita coisa boa no jornal hoje aqui, ó. Olha aqui, ó, os canadenses investindo em saneamento, a Petrobras vendendo ativo na África, muita coisa importante. Ó, pessoal, politicamente, vamos, todo mundo aqui que gosta do novo, vamos focar no governo de Minas, né? Vamos ajudar Minas, acender uma velhinha aí por Minas. O trabalho lá vai ser intenso. No partido, nós estamos com muita demanda de muita coisa, então aqueles que têm aí ansiedade para falar sobre 2020, plano de prefeituras, vereanças, não dá tempo ainda, calma, vamos resolver a entrada da nossa bancada federal com competência no Congresso Nacional, vamos tentar organizar um pouquinho melhor nossa articulação com os nossos deputados estaduais eleitos, são 12, vamos ajudar Minas a entrar com o pé direito no ano que vem, para começar um ajuste duríssimo de ajuste do Estado em geral, em todas as suas instâncias, principalmente a questão fiscal. E aí a gente, em algum momento, vai falar sobre os planos do partido de governança e depois de 2020. Tá bom? Valeu! Vamos ver se esse nosso teste aqui de Facebook e YouTube com o Partido Novo deu certo. Vamos medir e na semana que vem a gente volta. É nóis, fui!